E como é que está o enunciado aqui? Ó, se F é contínua em I, tá certo? Se F é contínua em I, função F é contínua no intervalo I, tá? P é ponto de máximo local de F. Tá? P é ponto de máximo local de F. E P é o único, tá certo? P pertence a I. E P é o único ponto de extremo local de F contido em I, tá certo? Ou melhor dizendo, dentro de I, pertencendo a I. Aí, então, P é o ponto de mínimo, ponto de máximo da função F no intervalo I. Agora, preste atenção às hipóteses bem direitinho. F é contínua em I, F é uma função contínua no intervalo I. P é ponto de máximo local de F. Você já sabe o que é ser um ponto de máximo local. P pertence a I. E P é o único ponto de extremo local de F pertencente ao intervalo I. Então, P é o ponto de mínimo de F em I. Extremo local quer dizer, se é ponto de extremo local, é de máximo local ou é de mínimo local. Então, vou só fazer um desenho aqui, tá? Só fazer um desenho aqui, ó. Preste atenção. Aqui é a reta numérica. Aqui é a reta numérica. Admita que aqui o intervalo I, que pode ser aberto, fechado, semiaberto, ilimitado. Você tem que o P pertence a I, intervalo no qual a F é contínua. Tá? E o P, e o que acontece com o P? Então, até agora eu já usei duas hipóteses. A F é contínua em I, quer dizer, a continuidade eu não usei. A F é contínua em I, o P é ponto de quê? De máximo local de F. Então, você tem aqui, você tem um valor F de P, e você tem que o P é ponto de máximo, quê? Máximo local. É um ponto de máximo local, tá certo? Então, o gráfico na vigência de P tem esse formato. Mas
O P é o único ponto de extremo local da função f pertencendo ao intervalo I. Então, por que que o P, tá? Por que que o P é o ponto de máximo da função fi? Porque se ele não for o ponto de máximo, se ele não for o ponto de máximo da função fi, significa que a função f tem valores maiores. Ou seja, vai existir um Q aqui, se o P não é ponto de máximo, tá certo? Da função f, existirá um Q aqui, tal que o valor f de Q seja o quê? Seja maior do que ou igual. Por que é maior? Então, f de Q. O f de Q seja maior. Mas para ela vir daqui para cá, como ela é contínua, para ela vir daqui para cá, ela vai, uma hora vai ter que dar uma volta. Aí para ela dar uma volta, existirá o quê? Um ponto de mínimo local, que não é o P. Vai existir um ponto de mínimo local aqui. Vai existir um ponto R, tal que o ponto R dentro de I, o ponto R é ponto de mínimo local. Mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque qual é a hipótese? Qual é? P é o único ponto de extremo local da FI. Então, se ele é o único ponto de extremo local, quer dizer, ele é ponto de máximo local, e nesse intervalo não há outro ponto de máximo local, nem há outro ponto de mínimo local. Só tem ele como ponto de extremo local, que no caso é ponto de máximo local. Então ele vai ser o ponto de máximo da função f no intervalo. Entendido aí? Entendido? Quer dizer, se P é ponto de máximo local da função f, P pertence a I, a função f é contínua em I, e P é o único ponto de extremo local da função f pertencente ao intervalo I, não tem outra. O P é o ponto de máximo da função fi. Esse resultado é muito bom, porque ele diz que você, para concluir que o ponto é ponto de máximo local da função, que é ponto de máximo da função f no intervalo I, você não precisa estudar o sinal da derivada primeira. Basta saber que P é ponto de máximo local e que é o único ponto de extremo local da função f dentro do intervalo I. Uma vez sendo a função contínua em I, tá certo? Então você conclui que é o ponto de máximo. Vejamos um exemplo. Ó, vejamos um exemplo aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Pegue o seguinte exemplo, ó. Seja f a função dada por quê? Por f de x igual a x à quarta, tá certo? Menos 4x mais 11. Qualquer que seja o x o quê? Qualquer que seja o x real. Tá certo? É x à quarta menos 4x mais 11. Função polinomial de grau 4, defende em toda a reta. Tá certo? Bem, a função f, ela é, quem é o seu domínio, quem é? É R. Agora, essa função, ela é diferenciável, com quem é mais do que isso. Ela é 2 vezes diferenciável. Eu vou até a derivada segunda. Ela é 2 vezes diferenciável me diga quem é a derivada primeira da f em x. Quem é?
4x3 menos 4. Tá certo? Qualquer que seja o x real. E quem é a derivada segunda? 12x2. Também, qualquer que seja o x real. Essa função ela só tem um ponto crítico. Daí primeiro, quem é o ponto crítico dessa função? Será um ponto. Ponto crítico dessa função é ponto onde a derivada é zero. Mas onde é que a derivada é zero? Quando é que 4x3 menos 4 é zero? Quando x3 é igual a 1. E isso ocorre se somente se o x é igual a 1. Então, daí, 1 é o ponto, artigo definido, porque só tem um ponto onde a derivada é zero. É o ponto crítico de f. É um ponto crítico, é o ponto crítico de f, tá certo? Tá certo? E não é um ponto crítico onde a derivada não existe. É um ponto onde a derivada é quem? A derivada é zero, tá certo? Vou colocar aqui como 2 pontos. É o ponto crítico de f. É o ponto onde a derivada é zero. A derivada primeira é zero. E quem é a derivada segunda? Quem é a derivada segunda de f no 1? É 12. Que é o número o quê? Maior que 0. Logo, se a derivada primeira no 1 é 0 e a derivada segunda no 1 é 0, o 1 é o quê? Ponto de mínimo local. Logo, 1 é o quê? É ponto de mínimo local de f. E é o ponto de extremo local de f em R. Tem outro ponto de extremo local? Não, porque os pontos de extremo local ocorrem nos pontos críticos. Como ela só tem um ponto crítico, então 1 é ponto de mínimo local de f e é o ponto de extremo local de f aonde? No conjunto dos números reais, pertencendo ao conjunto dos números reais. Quer dizer, 1, de novo, 1 é ponto de extremo local de f e é o único ponto de... Desculpe, o 1 é ponto de mínimo local de f e é o único ponto de extremo local de f em R. Conclusão, o 1 é ponto de mínimo de f em R. Daí, 1 é o ponto de mínimo de quem? Da função f em R. Porque ele é ponto de mínimo local e é o único ponto de extremo local da função f dentro de R. Porque ela não tem outros pontos de extremo local. Se ela tivesse, esse ponto ocorreria onde a derivada é zero. Tá certo? Porque todo ponto de extremo local necessariamente é ponto crítico. E ponto crítico para essa função é ponto onde a derivada é zero. Mas só tem um ponto onde a derivada é zero. Quem é? É o 1. E aí você vê que eu cheguei a essa conclusão sem precisar estudar o sinal da derivada primeira. Então, olha o que é que eu tenho. 1 é ponto de mínimo local de f e é o ponto de extremo local de f em R.
talvez você não tenha entendido, eu tenho suspeitas de que você não tenha entendido o enunciado desse teorema. E se você não entendeu, eu acho que você tem que entender agora, tá certo? Considere a seguinte função, ó. F de x, vou botar aqui, bem rápido. F de x igual a quê? x3 menos 3x2 mais 1 para todo x real. Tá certo? x3 menos 3x2 mais 1 para todo x real. Essa função é diferenciável. Bora ver, quem é a derivada primeira da f? Quem é? 3x ao quadrado. Menos 6x. Para todo x real. Quem é a derivada segunda? 6x menos 6. Para todo x real. Quais são os pontos críticos dessa função? Quais são? Pontos críticos dessa função. Ponto onde a derivada é zero. Quem são as raízes? Quem são as raízes da derivada? Quem são? 0 e... 0 e 2. 0 e 2. 0 e 2 são os pontos críticos que fica 3x vezes x menos 2. 0 e 2 são os pontos o quê? Críticos de f. Vamos ver. Quem é a derivada primeira no 0? É 0. E quem é a derivada primeira no 2? Quem é? É 0. Agora, quem é a derivada segunda do 0? A derivada segunda de f no 0, quanto é? Menos 6. Então, veja bem. 0. A derivada primeira no 0 é 0, a derivada segunda no 0 é negativa. Qual é a conclusão? Daí, 0 é o quê? É ponto de quê? Me dê a resposta completa. É ponto de máximo local de f. 0 é ponto de máximo local de f. Tá certo? Vamos para outra. Quem é a derivada segunda de f no 2? Quem é a derivada segunda de f no 2? 6. Daí, 6 é o quê? 6 não. 2 é o quê? O 0 é o ponto, eu posso até usar artigo definido. 0 é o ponto de máximo local de f. Não tem outro ponto de máximo local. Porque se você a derivada segunda no 2 é 6, daí 2 é o quê, hein? Vou botar assim. Para ficar mais sucinto. F, duas linhas de 0 é menos 6. E F, duas linhas de 2, quanto é? É 6. Daí, 0 é o quê? O ponto de quê? De máximo. Artigo definido porque só vai ter um ponto de máximo. É o ponto de máximo. O quê? Local de f. E 2 é o quê? É o ponto de mínimo local da função f. Então ela só tem um ponto de máximo local na reta e só tem um ponto de mínimo local. Mas esse ponto de máximo local da função f, que é o único ponto de máximo local